fazer esse vídeo porque eu estou com um equipamento novo. Consegui comprar um microfone melhor e, e assim eu fiquei animado de começar a produzir de fato conteúdos aqui pro canal. Então, e para além disso, esse vídeo é bem especial também porque eu trouxe um livro de uma autora que é talvez a autora que me inicializou no universo da leitura, né? Que é a Agatha Christie. Quem aí já leu Agatha Christie? Eu acho que a maioria, né? Bom, esse livro que eu trouxe, ele é na verdade um livro do John Curran, mas ele traz alguns contos da Agatha, né? E esse conto específico que eu trouxe pro vídeo de hoje se chama O Incidente da Bola de Cachorro. Então, sem enrolar mais, vamos começar essa leitura, né? Sempre me lembro do caso de Miss Matilda Wheeler com especial interesse, principalmente pelo modo curioso como ele se resolveu por si só. Lembro que era um dia muito quente e abafado de agosto. Eu estava sentado na saleta de meu amigo Poirot, desejando pela 100ª vez estarmos no interior e não em Londres. A correspondência acabara de chegar. Lembro do barulho de cada envelope sendo aberto. Meticulosamente, como Poirot costumava fazer tudo, usando um pequeno abridor de cartas. Depois murmurava um comentário e a carta em questão era colocada na pilha correspondente em uma tarefa ordenada e monótona. Mas de repente, algo diferente aconteceu. Uma pausa mais longa, uma carta lida não uma, mas 2 vezes. Uma carta que não foi guardada do modo costumeiro, mas que permaneceu na mão do destinatário. Olhei para meu amigo do outro lado da sala. A carta agora estava sobre o joelho. Ele ficou pensativo, olhando para o nada. Algo interessante, Poirot? Perguntei. S'il depende, possivelmente, você não concordaria. É uma carta de uma velha senhora Hastings e ela não dizia nada, nada mesmo. Muito útil, comentei num tom de sarcasmo. Esse é o modo das velhas senhoras, ficar dando voltas em torno de um assunto. Mas veja por você mesmo. Adoraria saber o que devo concluir disso. Ele me passou a carta. Eu a desdobrei e olhei-a com um escarro. Havia 4 páginas escritas com uma caligrafia tremida e espigada, com inúmeras alterações, riscos e palavras sublinhadas. Realmente preciso ler isto? Perguntei choroso. De que se trata? É como lhe falhei há pouco sobre coisa nenhuma. Mal encorajado pelo seu comentário, comecei a lê-la contrariado. Devo confessar que não a li com cuidado. A caligrafia era ilegível e me satisfez em adivinhar as palavras.
ser Miss Matilda Wheeler de Laburnum's Little Hamel. Depois de muita dúvida e indecisão, ela decidiu escrever, sentindo urgência em falar com Poirot. Em algum momento, começou a contar exatamente como e onde ouvira falar de Poirot. A questão era tal, ela disse, que considerava extremamente difícil consultar qualquer pessoa em Littlehampton. E claro, havia possibilidade de estar totalmente enganada, de acrescentando um significado totalmente ridículo a circunstâncias perfeitamente naturais. De fato, ela havia se censurado várias vezes por fantasiar, mas desde o incidente da bola de cachorro, sentia-se muito intranquila. Somente esperaria receber uma resposta de Poirot, caso ele não acreditasse que tudo aquilo seria uma imensa bobagem. Também talvez ele fizesse a gentileza de lhe dizer quantos seriam seus honorários. A questão, ela sabia, era muito comum e desimportante, mas tinha a saúde fraca e seus nervos estavam abalados, e uma preocupação desse tipo era muito ruim para ela. E quanto mais ela pensava no assunto, mais se convencia de que estava certa, embora, é claro, nem sonhasse em dizer qualquer coisa. Essa era mais ou menos a essência da mensagem. Baixei a carta e suspirei em desespero, porque a mulher não disse o que ela está falando. Que carta mais absurda! Uma falha lamentável de empregar ordem e método ao processo mental. O que imagina que ela queira dizer? Não que seja importante. Algo aborreceu seu cão de estimação, suponho. De qualquer modo, não vale a pena levar isso a sério. Imagina que não, meu amigo. Meu caro Poirot, eu não entendo por que ficou tão intrigado com esta carta. Não, você não entende. A questão mais interessante desta carta, você passou por ela sem perceber. Qual é a questão interessante? A data, mon ami. Olhei para o cabeçalho da carta novamente. 12 de abril, eu disse lentamente. 12 de abril. Há quase 3 meses. Não acredito que isso tenha algum significado. Ela provavelmente deve ter desejado escrever 12 de agosto. Não, Hastings. Olhe para a cor da tinta. Esta carta foi escrita há algum tempo. Não, 12 de abril é a data, com certeza. Mas por que não foi postada? E se a remetente mudou de ideia sobre remetê-la? Por que a guardou e enviou agora? Ele se levantou. Mon ami, o dia está quente. Em Londres, sentimos-nos sufocados, não é mesmo? Então, o que me diz de fazermos uma pequena expedição ao campo? Para ser mais exato, a Littlehampton, que fica, que eu saiba, no condado de Kent. Eu estava mais que disposto, e naquele mesmo momento partimos em nossa visita de exploração. Littlehampton é uma cidadezinha encantadora, intocada da forma miraculosa com que os vilarejos conseguem se manter quando estão a pouco mais de 3 quilômetros da estrada principal. Havia um albergue chamado The George e alçamos ali um almoço ruim, lamento dizer, como sempre acontece em albergues do interior.
Um garçom idoso nos atendeu, um homem corpulento e ofegante, e ao nos trazer 2 xícaras de um líquido duvidoso que chamou de café, Poirot pôs-se em ação. Uma casa chamada de la Burnance, ele disse. Você a conhece? A casa que pertence a uma Miss Wheeler. Exatamente, senhor. Fica logo depois da igreja. É fácil encontrar. Havia 3 Mrs. Wheeler, senhoras bem tradicionais, nascidas e criadas ali. Bem, todas já se foram, e a casa foi colocada à venda. Ele meneou a cabeça tristemente. Então, as Mrs. Wheeler estão todas mortas? Perguntou Poirot. Sim, senhor. A Miss Amélia e Miss Caroline há 12 anos, e Miss Matilda há apenas 1 ou 2 meses. Está pensando em comprar a casa, senhor? Se não se importa em dizer. A ideia me ocorreu, respondeu Poirot, fingindo interesse, mas acredito que esteja em péssimas condições. É uma casa mais antiga, senhor. Nunca foi reformada, como se diz por aí. Mas está em boas condições. O teto e os canos e tudo mais. Nunca economizou dinheiro para consertá-la. A Miss Wheeler de jeito nenhum, e o jardim era sempre um primor. Ela tinha dinheiro, muito dinheiro, senhor. Uma família muito bem de vida. Suponho que a casa tenha sido deixada para alguém que não tenha intenção de usá-la. Uma sobrinha ou sobrinho, ou um parente distante. Não, senhor. Ela deixou para sua dama de companhia, Miss Lawson. Mas Miss Lawson não gosta de viver ali, e por isso foi posta à venda. Mas não é um bom momento para vender casas, é o que dizem. Toda vez que alguém precisa vender alguma coisa, nunca é um bom momento, retrucou Poirot, sorrindo ao pagar a conta e deixando uma boa gorjeta. Quando foi exatamente que disse, a Miss Matilda Wheeler morreu? Logo no início de maio, senhor. Obrigado, senhor. Ou será que foi no final de abril? Ela tinha problemas de saúde havia muito tempo. Existe um bom médico na cidade? Sim, senhor. O Dr. Lawrence. Sim, senhor. O Dr. Lawrence. Ele está indo bem agora e gosto muito dele por aqui. Sempre tem uma conversa agradável e é muito cuidadoso. Poirot assentiu e saímos em seguida para o sol quente de agosto e caminhamos pela rua em direção à igreja. Antes de chegar lá, no entanto, passamos por uma casa antiga, um pouco recuada, com uma placa de metal no portão, onde se lia o nome do Dr. Lawrence. Excelente! Exclamou Poirot. Vamos fazer uma consulta. A esta hora, temos certeza de encontrar o médico em casa. Meu caro Poirot, mas o que dirá ele? E de qualquer forma, onde pretende chegar? Para a sua primeira pergunta, mon ami, a resposta é simples. Terei de inventar. Felizmente, tenho uma imaginação fértil. Para a segunda pergunta, é bien. Depois de conversar com o médico, pode ser que eu descubra que não vou chegar a lugar nenhum. Dr. Lawrence era um homem em torno dos 60 anos. Percebi ser um sujeito gentil e pouco ambicioso. Não exatamente brilhante, mas também saudável. Poirot é um mestre na arte de mentir. Em 5 minutos, estávamos todos conversando da forma mais amigável, sendo de algum modo presumido que fôssemos antigos e queridos amigos de Miss Matilda Wheeler. A morte dela foi um grande choque para mim. Muito triste, disse Poirot. Ela sofreu um derrame, não? Oh não, meu caro amigo. Atrofia amarela do fígado. Uma doença
seu problema digestivo. Então, teve icterícia novamente no final de abril e morreu devido a isso. Uma grande perda para nós. Uma senhora de família, muito tradicional no vilarejo. Ah, sim, realmente, suspirou Poirot. E a dama de companhia, Miss Lawson. O médico fez uma pausa e, para nossa surpresa, respondeu de pronto. Posso adivinhar o que os senhores pretendem, e não me importa lhes dizer que têm minha inteira compaixão. Mas, se vieram me procurar na esperança de que eu exerça algum tipo de indução, de nada adiantará. Miss Wheeler era perfeitamente capaz de fazer um testamento, não somente quando fez, mesmo na véspera de sua morte. Não adianta esperar que eu diga algo diferente disso, porque não o direi. Mas a sua compaixão, minha compaixão, está com James Graham e Miss Molly. Sempre acreditei piamente que o dinheiro não devia ser tirado da família para ser dado a um estranho. Ouso dizer que tenha havido algum tipo de influência de Miss Lawson sobre Miss Wheeler, devido a truques de espiritismo, mas duvido que haja algo que possam provar num tribunal. Iriam gastar todo o seu dinheiro inutilmente. Evite a justiça sempre que possível. Esse é o meu lema. E é certo que clinicamente não posso ajudá-los. A mente de Miss Wheeler era perfeitamente sã. Ele apertou nossas mãos e novamente nos vimos sob a luz do sol. Bem, eu disse, isso foi um bocado inesperado. É verdade, começamos a descobrir um pouco sobre minha correspondente. Ela tem pelo menos 2 parentes, James Graham e uma moça chamada Molly. Eles deveriam ter herdado dinheiro, mas não conseguiram, devido certamente a um testamento recém-feito. Todo o dinheiro foi entregue à dama de companhia, Miss Lawson. Há também a menção bastante significativa de espiritismo. Acha que isso é significativo? Com certeza. Uma velha senhora crédula. Os espíritos lhe dizem para deixar seu dinheiro para determinadas pessoas. Ela obedece. Uma coisa desse tipo pode parecer verossímil a algumas pessoas, não é mesmo? Chegamos até La Burnens. Era uma casa grande em estilo georgiano, um pouco recuada, com um grande jardim na parte de trás. Havia um anúncio de vende-se junto à entrada. Poirot tocou a campainha. Sua expectativa foi respondida por um latido forte que veio de dentro. A porta foi aberta por uma mulher de meia idade bem vestida, que segurava pela coleira um terrier de pelo eriçado que continuava a latir. Boa tarde, disse Poirot. A casa está à venda, pelo que eu saiba. Assim, Miss James Graham me informou. Oh, sim, senhor. Gostaria de vê-la. Sim, por favor. Não precisa ter medo de Bob, senhor. Ele late toda vez que alguém chega à porta, mas é gentil como um carneirinho, na verdade. Verdade seja dita. Assim que entramos, o terrier pulou e lambeu nossas mãos. Ela nos mostrou a casa, patética como toda casa vazia, com marcas dos quadros nas paredes e o assoalho sem tapete. Notamos que a senhora estava pronta e propensa demais para conversar com amigos da família, como supôs que fôssemos. Ao mencionar James Graham, Poirot deixou bem clara essa impressão. Ellen, como se chamava nossa guia, tinha sido muito ligada à falecida patroa. Ela começou a descrever no seu modo peculiar a sua doença e morte. Ela ficou doente de repente, e como sofreu, coitadinha. Chegava a delirar no final. Dizia todo tipo de coisas absurdas. Quanto tempo durou?
ter sido 3 dias desde que ela piorou. Mas coitada, sofreu por muitos anos, sempre melhorando e piorando. Teve icterícia no ano passado e a comida nunca lhe caía bem. Tomava comprimidos para facilitar a digestão quase sempre após as refeições. Oh, sim, ela sofreu um bocado, de um modo ou de outro. Sofria de insônia também. Costumava se levantar e andar pela casa à noite. Sim, a vista já fraca de tanto ler. Foi nesse momento que Poirot tirou a carta do bolso, mostrou-a para ela. Por acaso, reconhece isto? Perguntou. Poirot observou-a com atenção. Ela soltou uma exclamação de surpresa. Ora, vejam só. E o senhor é o cavalheiro a quem a carta foi endereçada. Poirot assentiu. Explique-me por que a enviou. Ele perguntou. Bem, senhor, eu não sabia o que fazer. E essa é a verdade. Quando eu não sabia o que fazer, quando a mobília foi toda retirada, Miss Lawson me entregou alguns pertences da senhora, e entre estes estava um mata-borrão de medrepérola que sempre admirei. Coloquei-o numa gaveta e somente ontem peguei-o novamente e estava colocando um novo papel mata-borrão quando encontrei esta carta enfiada dentro. Era a caligrafia da senhora e vi que pretendia enviá-la. Colocou-a ali e se esqueceu, coisa que ela costumava fazer, coitadinha. Como se diz, muito distraída. Bem, eu não sabia o que fazer. Não quis queimá-la e não poderia me responsabilizar em abri-la. E não achei que tivesse a ver com Miss Lawson. Então simplesmente colei um selo nela e corri até a caixa dos correios para postá-la. Ellen parou para tomar fôlego e o terrier começou a latir de modo estridente e staccato. O som era tão imperioso que a atenção de Poirot foi momentaneamente desviada. Ele olhou para baixo, para o cachorro sentado com o focinho erguido e suplicante na direção da cornija vazia sobre a lareira na sala de vistas, onde estávamos naquele momento. Mas para o que ele estava olhando com tanta atenção? Perguntou Poirot. Ellen riu. É a bola dele, senhor. Costumava ficar numa jarra sobre a lareira. Ele pensa que de alguma forma ainda deveria estar ali. Entendo, respondeu Poirot. A bola dele. Ele ficou pensativo por alguns instantes. Diga-me, ele continuou. Alguma vez a senhora mencionou a você algo sobre o cachorro e a bola? Algo que a incomodava muito? Veja, é estranho que mencione isso, senhor. Ela nunca disse nada sobre a bola, mas acredito que havia algo em relação a Bob que estava em sua mente, pois tentou dizer alguma coisa antes de morrer. O cachorro, ela disse, o cachorro. E então mencionou algo sobre um quadro entreaberto. Nada que fizesse muito sentido, mas nessa hora, pobre alma, ela delirava e não sabia o que estava dizendo. A senhora compreende, atalhou Poirot, que esta carta, por não ter chegado às minhas mãos quando deveria, deixa-me intrigado em relação a muitas coisas e sem saber o que pensar. Há várias perguntas que eu gostaria de fazer. Nesse momento, Ellen não compreendeu o que Poirot queria dizer. Retiramo-nos para uma sala de estar cheia de móveis e depois de tranquilizar Bob, dando-lhe a desejada bola, que ele levou para debaixo de uma mesa para poder mordê-la, Poirot começou o interrogatório. Primeiro, ele disse, entendo que os parentes mais próximos de Miss Wheeler sejam apenas 2. Isso mesmo, senhor. Miss James
Miss James Graham, que o senhor mencionou há pouco, e Miss Davidson. Eles são primos em primeiro grau e sobrinhos de Miss Wheeler. Havia 5 Mrs. Wheeler, sabe? E apenas 2 se casaram. E Miss Lawson não era parente de nenhuma forma. Não, de jeito nenhum. Apenas uma dama de companhia contratada. O tom de voz de Ellen demonstrou desdém. Você gostava de Miss Lawson, Ellen? Bem, senhor, ela não era uma pessoa desagradável, vamos dizer assim. Não era nenhuma coisa nem outra. Não era, não. Uma criatura comum, cheia de bobagens sobre espíritos. Costumavam se sentar no escuro, sim, ela e Miss Wheeler e as 2 Mrs. Pym. Uma sessão era como chamavam aquilo. Elas estavam numa dessas na mesma noite em que a senhora ficou doente. E se me perguntar, foi essa bobagem maligna que fez Miss Wheeler não dar seu dinheiro a quem era do seu próprio sangue? Quando foi exatamente que ela fez o Novo Testamento? Mas talvez você não saiba. Oh, sim, eu sei. Mandou chamar o advogado. Quando ainda estava de cama. De cama? Sim, senhor, do tombo que levou. Na escada. Bob havia deixado a bola no alto da escada e ela pisou na bola e caiu. Foi de noite. Como ela disse, ela costumava se levantar e andar pela casa. Quem estava na casa na ocasião? Sr. James e Miss Molly estavam passando aqui o fim de semana. Era Páscoa e era véspera do feriado bancário. Estava a cozinheira, eu, Sra. Lawson, Sr. James e Miss Molly. E depois da queda e do grito, saímos todos para acudi-la. Ela sofreu um corte na cabeça e machucou as costas. Precisou ficar deitada quase uma semana. Sim, ela ainda estava de cama. Foi na sexta-feira seguinte, quando mandou chamar Sr. Holiday. E o jardineiro teve de entrar para servir de testemunha, porque por alguma razão eu não podia, por ela ter me beneficiado no testamento, e a cozinheira apenas não era o suficiente. O feriado bancário foi dia 10 de agosto, disse Poirot. Ele olhou para mim de modo significativo. Sexta-feira foi dia 14, e depois Miss Wheeler voltou a se levantar. Oh, sim, senhor. Ela se levantou no sábado e Miss Molly e Sr. James voltaram, ansiosos, para ver como ela estava, sabe? Sr. James voltou até no fim de semana. No fim de semana, dia 22. Sim, senhor. E quando Miss Wheeler ficou novamente doente? Foi no dia 25, senhor. Sr. James tinha ido embora na véspera e Miss Wheeler parecia muito bem, exceto por sua indigestão, é claro, mas isso era crônico. Ficou mal de repente, depois da sessão. Foi sim. Elas fizeram uma sessão depois do jantar, sabe? Então as Mrs. Pym foram para casa e Miss Lawson e eu a pusemos na cama e mandamos chamar o Dr. Lawrence. Poirot franziu a testa por um instante. Então pediu a ela o endereço de Miss Davidson, Sr. Graham e também de Miss Lawson. Os 3 moravam em Londres. James Graham era sócio de uma fábrica de tintas. Miss Davidson trabalhava num salão de beleza de Dover Street. Miss Lawson alugaram um apartamento perto de High Street, Kensington. Ao sairmos, Bob, o cachorro, correu para o alto da escada, deitou-se e empurrou cuidadosamente a bola com um focinho que rolou até o chão. Ele ficou parado, balançando o rabo, até que fosse arremessada de volta para ele. O incidente da bola de cachorro, murmurou Poirot. Um minuto ou 2 depois, estávamos novamente sob a luz do sol. Bem, eu
eu disse com uma risada. O incidente da bola de cachorro acabou não resultando em nada. Agora sabemos exatamente o que aconteceu. O cachorro deixou a bola no alto da escada e a senhora idosa pisou nela e caiu. Isso é tudo. Sim, Hastings, como você disse, o incidente é muito simples. O que não sabemos e o que eu gostaria de saber, e o que eu não quero descobrir, é porque a senhora se sentia tão incomodada com ele. Acredita que haja algo por trás disso? Pense nas datas, Hastings. Na segunda-feira à noite, houve a queda. Na quarta-feira, ela me escreveu a carta. Na sexta-feira, o testamento foi alterado. Há algo curioso aí, algo que eu gostaria de saber o que é. E 10 dias depois, Miss William morre. Se tivesse sido uma morte repentina, uma dessas mortes misteriosas devido a uma falha coronária, confesso que eu suspeitaria. Mas a morte dela parece ter sido totalmente natural e devido a uma doença crônica. Poirot começou a meditar profundamente sobre o assunto. De repente, ele disse: se você realmente quisesse matar alguém, Hastings, como faria? Bem, eu não sei, não consigo nem imaginar. Sempre se pode imaginar. Pense, por exemplo, num agiota repulsivo e uma moça inocente presa em suas garras. Sim, eu respondi lentamente. Suponho que sempre alguém possa se tornar violento e tentar eliminar outras pessoas. Outra pessoa. Poirot suspirou. Maui, essa seria a sua reação. Mas estou tentando imaginar como a mente de alguém que pensa de um modo muito diferente. Um homicida que age a sangue frio, mas que é muito cauteloso e suficientemente inteligente. O que ele tentaria fazer em seu lugar? Bem, acidentes acontecem. Um acidente muito bem planejado. É muito difícil para a polícia determinar um agente, mas tem suas desvantagens. Pode almejar, mas não matar. Então, possivelmente, a vítima pode começar a suspeitar. Um acidente não poderá ser tentado outra vez. Suicídio. A mensagem que uma carta com sentido dúbio seja obtida da vítima. O suicídio seria incerto. Então, um assassinato sem disfarce. Para isso, precisa-se de um bode expiatório ou de um álibi. Mas Miss Wheeler não foi assassinada. Realmente, Poirot. Eu sei. Mas ela morreu, Hastings. Não se esqueça. Não se esqueça disso. Ela morreu. Ela faz um testamento e 10 dias depois morre. E as duas únicas pessoas que estão na casa com ela, exceto a cozinheira, se beneficiam com a morte. Acho, respondi, que você está com uma pulga atrás da orelha. Muito possivelmente, coincidências acontecem, mas ela me escreveu uma carta. Mon ami me escreveu uma carta e até eu descobrir porque ela me escreveu, não terei sossego. Cerca de uma semana depois, tivemos 3 entrevistas, exatamente o que Poirot escreveu a eles. Eu não sei, mas Molly Davidson e James Graham vieram juntos à hora marcada e, de fato, não demonstraram nenhum ressentimento. A carta escrita por Miss William estava em cima da mesa, em uma posição de destaque. Pela conversa que se seguiu, entendi que Poirot tomou várias liberdades por conta própria em relação ao assunto em questão. Viemos até aqui atendendo a seu pedido, mas sinto dizer que não compreendo de modo algum o que o senhor pretende. Senhor Poirot, disse Graham, num tom ligeiramente irritado, ao pôr de lado o chapéu e a bengala. Era um homem alto e magro, aparentando mais do que sua idade, com lábios crispados e olhos cinzentos e profundos. Miss Davidson era uma moça bonita e loira de 29 anos, ou mais. Ela parecia intrigada, mas não havia rancor. Eu quero ajudá-los, disse Poirot. Esta herança foi arrancada de vocês. Foi parar nas mãos de uma estranha. Bem, isso já foi feito e terminado, disse Graham,
Consultei meus advogados e parece que não há nada que se possa fazer. E eu realmente não compreendo onde isso interessa ao senhor Poirot. Acho, James, que você não está sendo muito justo com o Sr. Poirot, disse Molly Davidson. Ele é um homem ocupado, mas está pondo seus interesses de lado para nos ajudar. Gostaria que ele realmente pudesse nos ajudar. Ao mesmo tempo, temo que nada possa ser feito. Simplesmente não temos dinheiro para entrar com uma ação. Não temos dinheiro, não temos dinheiro. Não temos sequer uma ação, respondeu o primo, irritadíssimo. É justamente aí que eu entro, acrescentou Poirot. Esta carta, ela tocou-a com a unha. Sugeriu-me uma ideia factível. Sua tia, que eu saiba, havia feito originalmente um testamento em que deixava seus bens para ser divididos entre vocês. De repente, no dia 14 de abril, ela fez seu outro testamento. A propósito, vocês tinham conhecimento desse testamento? Ele fez a pergunta olhando para Graham. Graham corou e hesitou por um momento. Sim, respondeu. Eu tinha conhecimento dele. Minha tia havia me falado do testamento. O quê? A moça soltou uma exclamação de perplexidade. Poirot virou-se para ela. Não sabia do testamento, mademoiselle? Não, isso foi um choque para mim. Pensei que tivesse sido para meu primo também. Quando titia lhe contou, James, no fim de semana seguinte, depois da Páscoa. E eu estive lá e você não me contou nada. Não, bem, pensei que fosse melhor não contar. Que fantástico que você fez. O que foi exatamente que sua tia lhe disse, Sr. Graham? Perguntou Poirot num tom absolutamente sedoso. Graham mostrou contrariedade para responder a essa pergunta. Falou irto de cólera. Ela disse que pensava que seria justo que eu soubesse que ela havia feito um novo testamento, deixando tudo para Miss Lawson. Ela lhe deu alguma explicação? Nenhuma. Eu acho que você tinha de ter me contado, atalhou Miss Davidson. Achei melhor não dizer nada, disse-lhe o primo, impassível. É bien, disse Poirot. Tudo isso é muito curioso. Não posso lhes revelar o que foi escrito para mim nesta carta, mas lhes darei um conselho. Se eu fosse vocês, faria um pedido de exumação. Ambos olharam espantados para ele, sem dizer nada por alguns instantes. Oh não, perguntou Molly Davidson. Isso é uma afronta, exclamou Graham. Não farei nada disso. A sugestão é absurda. Você se recusa? Com certeza. Poirot virou-se para a moça. E a senhorita Mademoiselle também se recusa. Eu não recusaria, mas não gosto da ideia. Bem, eu me recuso, respondeu Graham, bastante zangado. Vamos embora, Molly. Já ouvimos demais deste impostor. Graham virou-se para sair e começou a procurar a porta. Poirot apressou-se em ajudá-lo. Ao fazer isso, uma bola de borracha caiu do bolso de Poirot e quicou no chão. Ah! Exclamou Poirot. A bola! Ele corou e ficou constrangido. Achei que não tivesse a intenção de que vissem a bola. Vamos, Molly! Gritou Graham, agora num tom imperioso. A moça pegou a bola do chão e entregou-a a Poirot. Não sabia que o senhor tinha um cão, Sr. Poirot. Ela comentou. Não tenho, mademoiselle, respondeu Poirot. A moça seguiu o primo para fora da sala. Poirot virou-se para mim. Rápido, mon ami, ele disse. Vamos visitar a dama de companhia, a hoje rica Miss Lawson. Quero vê-la antes que ela possa, de qualquer forma, se colocar na defensiva. Se não fosse pelo fato de James Graham saber do Novo Testamento, eu estaria inclinado a suspeitar que ele teve alguma participação nesse caso. Ele estava lá no último fim de semana. No entanto, como sabia que a morte da velha senhora não o beneficiaria, bem,
Isso coloca fora de suspeita, porque ele sabia, murmurou Poirot pensativo. Sim, claro, ele admitiu isso, eu disse impaciente. Mademoiselle ficou totalmente surpresa de ele saber. Estranho ele não ter contado a ela na época. Uma infelicidade. Sim, uma infelicidade. Exatamente o que Poirot estava inferindo. Não conseguia atinar, mas eu sabia pelo tom de sua voz que havia algo ali. No entanto, logo depois, chamou a mansão John Royden. Miss Lawson era exatamente como eu imaginara. Uma mulher de meia idade, um tanto robusta, com expressão vívida, mas um pouco tola. Tinha o cabelo desalinhado e usava um pince-nez. Falava usando exclamações espasmódicas. Que bom que o senhor veio, ela disse. Sente-se aqui, sim, uma almofada. Oh, meu Deus, creio que essa cadeira não seja confortável. Isso era inegável. Havia 2 vezes mais mobília do que cabia na sala, e as paredes estavam atulhadas com quadros e fotografias. Este apartamento é realmente muito pequeno, mas é bem central. Sempre quis ter um apartamentinho, mas então nunca imaginei que conseguiria. Que vontade da querida Miss Wheeler. Não que eu me sinta completamente confortável em relação a esse assunto. Não, de jeito nenhum. Tenho a minha consciência. Sr. Poirot, isso está certo? Eu me pergunto. E realmente não sei o que dizer. Às vezes que Miss Wheeler queria que eu ficasse com o dinheiro. E então isso deve estar bem certo. E outras vezes, bem, os parentes são o sangue do seu sangue. Eu me sinto muito mal quando penso que Molly Davidson, realmente muito mal. E quando pensa no Sr. James Graham, Miss Lawson enrubesceu e se conteve. Aí é diferente. O Sr. Graham foi muito rude, realmente muito desaforado. Eu lhe asseguro, Sr. Poirot, não houve nenhuma indução da minha parte. Eu não tinha ideia de nada disso. Foi um completo choque para mim. Miss Wheeler não lhe contou sobre suas intenções. Não, senhor, de jeito nenhum. Foi um completo choque. A senhora não achou, de qualquer modo, necessário, como dizer, abrir os olhos de Miss Wheeler em relação às más qualidades de seu sobrinho. Que ideia, Sr. Poirot? Claro que não. Quem colocou essa ideia em sua cabeça poderia me dizer? Mademoiselle, eu tenho muitas ideias curiosas na minha cabeça. Miss Lawson olhou-a indecisa. Seu rosto, ponderei, tinha um ar inteiramente tolo. O modo como deixava a boca entreaberta, por exemplo. E apesar disso, os olhos por trás das lentes pareciam mais inteligentes do que se poderia imaginar. Poirot tirou algo do bolso. Reconhece isso, mademoiselle? Ora, é a bola de Bob. Não, respondeu Poirot. É uma bola que comprei na Woolworth. Bem, claro, é de onde vêm todas as bolas de Bob. Querido Bob. Gosta dele? Oh, sim, claro, querido cãozinho. Ele sempre dormia no meu quarto. Adoraria tê-lo em Londres. Mas os cães não se sentem muito felizes na cidade, não é mesmo, Sr. Poirot? Já vi cães muito felizes no parque, respondeu meu amigo num tom grave. Oh, sim, claro, o parque, respondeu Miss Lawson vagamente. É muito difícil exercitá-lo de maneira adequada. Ele se sente muito mais feliz com Ellen, tenho certeza. Em Laburnums, que tragédia foi tudo aquilo. Importa-se em me contar, mademoiselle, o que aconteceu na noite quando Miss Wheeler ficou doente? Nada demais, pelo menos. Oh, claro, fizemos uma sessão e houve um fenômeno específico. Um fenômeno muito específico. O senhor irá, Sr. Poirot. Sinto que o senhor é cético, mas só a alegria de ouvir as vozes daqueles que já se foram. Não, eu não rio, respondeu Poirot
observava sua expressão corada de agitação. Sabe, foi um fato muito curioso, realmente muito curioso. Havia um tipo de halo, uma névoa luminosa em torno da cabeça da querida Miss Willy. Nós a vimos claramente. Uma névoa luminosa? Perguntou Poirot bruscamente. Sim, impressionante. Tendo em vista o que aconteceu, eu senti, Sr. Poirot, que ela já estivesse marcado, vamos dizer assim, para seguir para outro mundo. Sim, disse Poirot, eu creio que estivesse marcada para seguir para outro mundo. Em seguida, ele acrescentou de modo totalmente incongruente para mim. Dr. Lawrence, tem o olfato apurado? Bem, é muito curioso que o senhor me pergunte isso. Sinta este cheiro, doutor, eu disse, e segurei um maço de lírios do vale para que ele aspirasse. E acredita que ele não conseguiu sentir nada. Desde uma gripe que teve há 3 anos, foi o que ele disse. Ah, meu Deus, médico, cura-te a ti mesmo. E é a mais pura verdade, não é? Poirot havia se levantado e começado a vagar pela sala. Ele parou e olhou para uma moldura na parede. Eu me juntei a ele. A moldura guardava um bordado mal feito, com gestos de fios de lã, e mostrava o desenho de um bulldog sentado nos degraus, na frente de uma casa. Embaixo, em letras retorcidas, lia-se: passei a noite toda fora sem a chave. Poirot respirou fundo. Este quadro vem de Lamborghini. Sim, ficava pendurado acima da lareira, na sala de estar. A querida Miss William bordou o quadro, bordou quando era menina. Ah, exclamou Poirot. Sua voz mudou completamente. Soou num tom que eu conhecia muito bem. Ele se dirigiu a Miss Lawson. Lembra-se do feriado bancário, na segunda-feira após a Páscoa, a noite que Miss William rolou as escadas. É, bien, o pequeno Bob, ele passou a noite fora, não foi? Ele não entrou em casa. Sim, claro, Sr. Poirot. No entanto, o senhor sabia disso? Sim, Bob estava muito agitado. Deixamos que saísse às 9 horas, como sempre, mas ele não voltou. Eu não disse nada a Miss William. Ela teria ficado ansiosa, quer dizer, eu contei a ela no dia seguinte, é claro, depois que já estava de volta, em segurança. Isso foi às 5 da manhã. Ele veio e latiu debaixo da minha janela, e desci para deixá-lo entrar. Então foi isso, enfim. Ele estendeu a mão para ela. Adeus, mademoiselle. Ah, só mais um detalhe. Miss William sempre tomava comprimidos digestivos após as refeições, não é? Qual a marca deles? Comprimidos digestivos do Dr. Carlton. Muito eficazes, Sr. Poirot. Eficazes, mon Dieu, murmurou Poirot, assim que saímos. Não me pergunte nada, Hastings, não ainda. Há uma ou duas pequenas questões pendentes que quero que tenham de resolver. Ele entrou numa farmácia e ressurgiu trazendo um frasco num pacote branco. Poirot abriu o pacote assim que chegamos em casa. Era um frasco de comprimidos digestivos do Dr. Carlton. Como vê, Hastings, pelo menos 50 comprimidos neste frasco, talvez mais. Ele foi até a estante e puxou um livro volumoso. Por 10 minutos não disse nada. Depois desviou os olhos do livro e cerrou com um estampido. Mas sim, meu amigo, agora você pode perguntar. Agora eu sei tudo. Ela foi envenenada. Sim, meu amigo, envenenamento por fósforo. Fósforo? Ah, mas foi aí que entrou a inteligência diabólica. Miss William já havia sofrido de icterícia. Os sintomas de envenenamento por fósforo apenas pareceriam outro ataque da mesma doença. Agora escute, muitas vezes os sintomas de envenenamento por fósforo são
intervalados de 1 às 6 horas. Diz aqui, ele abriu o livro novamente. O hálito da paciente poderá permanecer fosforescente antes de ele se sentir de tudo afetado. Foi isso que Miss Lawson viu na escuridão. O hálito fosforescente de Miss Wheeler. Uma névoa fosforescente. E aqui volto a ler para você. A icterícia, tendo se manifestado plenamente, o organismo poderá ser considerado não apenas uma influência da ação tóxica do fósforo, mas sofrendo adicionalmente de todas as ocorrências incidentais à retenção da secreção biliar no sangue. Nem haverá, a partir desse ponto, qualquer diferença essencial entre o envenenamento por fósforo e certas doenças do fígado, como, por exemplo, a atrofia amarela. Oh, foi isso muito bem planejado, Hastings. Fósforos importados, pasta vermicida. O fósforo não é difícil de conseguir e uma dose muito pequena é o suficiente para matar. A dose medicinal é de 1 por 100 a 1,30 mg. Mesmo 0,116 de 1 grama seria suficiente para matar. Para fazer um comprimido parecido com esses de frasco também seria de todo difícil. Também não seria de todo difícil. Pode-se comprar uma máquina de prensar comprimidos e Miss Wheeler não perceberia diferença. Um comprimido colocado no fundo deste frasco, um dia mais cedo ou mais tarde, Miss Wheeler iria ingeri-lo, e quem o colocou ali teria o álibi perfeito, pois ela não estaria na casa nos 10 dias anteriores. Ela, Molly Davidson, mon ami, você viu a expressão nos olhos dela quando aquela bola caiu do meu bolso? Para o furioso Miss Graham não significava nada, mas para ela sim. Não sabia que o senhor tinha um cão, Sr. Poirot. Por que um cão? Por que não uma criança? Uma criança também brinca com bolas. Mas isso não faria. Mas isso você não diria. Não é uma prova. É apenas uma impressão de Hercule Poirot. Sim, mas tudo se encaixa. O Sr. Graham ficou furioso com a ideia de uma exumação. Ele demonstra isso, mas ela é mais cautelosa. Ele teme parecer relutante, mas não consegue esconder a surpresa e a indignação quando descobre que o primo sabia o testamento o tempo todo. Ele sabia que não contara nada a ela. Seu crime foi em vão. Lembra-se quando eu disse que fora uma infelicidade ele não ter contado nada a ela? Infelicidade para o pobre Miss Wheeler foi sua sentença de morte, e todas as precauções que tomou como testamento foram em vão. Você quer dizer testamento? Não, eu não entendi. Por que ela fez esse testamento? O incidente da bola de cachorro, mon ami, imagine. Hastings, que você queira provocar a morte de uma senhora idosa. Você inventa um simples acidente. A velha senhora até agora escorregou numa bola de cachorro. Ela anda à noite pela casa bien. Você coloca a bola de cachorro no alto da escada e talvez também estique uma linha de lã ou um barbante fino de um lado a outro da escada. A velha senhora tropeça, rola a escada abaixo e grita. Todos correm para ajudá-la. Você retira o barbante partido, enquanto os outros estão em volta da senhora. Quando tentam descobrir o motivo da queda, encontram a bola de cachorro onde ele costumava deixá-la. Mas Hastings, agora não deparamos com outro elemento. Suponha que a velha senhora, um pouco mais cedo naquele dia, depois de brincar com o cachorro, guarda a bola no lugar de sempre, e o cachorro saía e fique fora. Foi isso o que ela soube por Miss Lawson no dia seguinte. Ela percebe que não poderia ter sido o cão que deixara a bola no alto da escada. Ela suspeita de que está acontecendo, mas suspeita da pessoa errada. Suspeita de seu sobrinho James Graham, cuja personalidade não é das mais simpáticas. O que ela faz? Primeiro, me escreve uma carta para que eu investigue o caso.
James Graham que ela fez. Espera que ele conte a Molly, e embora ela suspeite de James, eles saberão que sua morte não os beneficiará. C'est bien imaginé para uma senhora idosa. E este, mon ami, é o significado de suas palavras antes de morrer. Conheço bem a língua inglesa para saber que uma porta fica entreaberta e não um quadro. A velha senhora está tentando revelar a Ellen sua suspeita. O cão, o quadro acima do jarro sobre a lareira, com sua frase escrita: passei a noite toda fora. E a bola guardada na jarra. Essa é a única base de suspeita que ela tem. Provavelmente, ela pensa que está doente devido a causas naturais, mas, no último instante, intui que talvez não esteja. Poirot fica em silêncio por alguns segundos. Se ela tivesse conseguido postar aquela carta, eu poderia tê-la salvo. Agora, ele pegou uma caneta e uma folha de papel. O que você vai fazer? Vou escrever um relato completo e detalhado de tudo o que aconteceu e enviar a Miss Molly Davidson com uma observação de que será pedida uma exumação. E depois, se ela foi inocente, nada, disse Poirot num tom grave. Se não for inocente, depois veremos. 2 dias depois, o jornal trazia a notícia de que Miss Millie Davidson havia morrido por ingestão excessiva de pílulas para dormir. Fiquei horrorizado. Poirot mostrou-se bastante tranquilo. Pelo contrário, tudo se resolveu muito bem. Não houve escândalo nem julgamento por homicídio. Miss Willie não aprovaria isso. Ela teria preferido a privacidade. Por outro lado, não se deve deixar uma assassina, como se diz, à solta. Mais cedo ou mais tarde, haverá outro assassinato. O assassino sempre repete seu crime. Não, ele continuou divagando. Tudo se resolveu realmente muito bem. Resta apenas apaziguar os sentimentos de Miss Lawson, uma tarefa que Miss Davidson estava executando com toda a maestria, até ela chegar à decisão de entregar metade da fortuna a Miss James Graham, que é, afinal, o herdeiro legítimo, uma vez que ele foi privado da herança por um erro de julgamento. Poirot tirou do bolso a bola de borracha colorida. Devemos mandá-la para nosso amigo Bob, ou devemos guardá-la sobre a lareira? É um lembrete, mon ami, de que nada é tão simples para ser negligenciado. Numa das pontas, a morte, na outra, apenas um incidente da bola de cachorro. Bom, pessoal, assim termina esse conto. É bem curtinho, como vocês podem perceber. Segue bem a fórmula ali das leituras, né, da Christie. Um caso ali do Poirot, né, ele sendo sempre curioso e nunca deixando nada passar batido. Mas me digam aí se vocês gostaram dessa leitura, se vocês se interessaram. E eu posso trazer mais, porque eu tenho alguns outros contos aqui comigo também, que eu posso trazer pra vocês, tá? Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e a gente se vê na próxima leitura. Tchauzinho.